Eu tô vivo há mais tempo que você, garoto. E vivenciei uma época ruim. Você não é o único que sabe como é perder alguém. Quem quebra as regras é lixo. Mas quem abandona os companheiros é pior que lixo. Eu ouvi isso cedo demais, e nunca tratei essa frase como simples disciplina de ninja. Para mim, ela sempre falou sobre responsabilidade. Porque a vida também testa você assim. Um dia ela coloca peso nas suas costas e pergunta se você vai fugir ou sustentar o que prometeu. Muita gente fala sobre caráter quando tudo está calmo. Quero ver quando a situação aperta, quando o orgulho é ferido, quando o medo começa a falar mais alto. Foi ali que eu aprendi que força não é pose. Força é permanecer fiel ao que importa, mesmo quando o custo é alto. E talvez essa seja uma das maiores dores da vida adulta. Descobrir que nem todo mundo que caminha com você está disposto a permanecer quando as coisas ficam difíceis. A partir daí, você entende que lealdade não é discurso. Lealdade é escolha repetida sob pressão. Há uma diferença entre estar vivo e realmente seguir em frente. Muita gente sobrevive, mas permanece presa ao que perdeu. O corpo continua andando, mas a mente fica parada no mesmo ponto. Eu conheço bem esse lugar. É fácil transformar uma perda em identidade. É fácil começar a dizer para si mesmo que nada mais fará sentido. Mas isso é uma armadilha. A dor pode explicar parte da sua história, mas não pode escrever o resto dela. Se você permite, ela vira a lente através da qual você olha tudo. E quando isso acontece, até o que é bom perde cor. O mais difícil não é suportar a queda. É aceitar que depois dela, você ainda tem responsabilidade sobre a própria vida. O passado pode ter te quebrado, mas não tem o direito de dirigir o que vem depois. Essa escolha ainda é sua. Eu aprendi cedo que culpa não some sozinha. Ela se esconde. Ela muda de forma. Às vezes vira silêncio. Às vezes vira frieza. Às vezes vira excesso de controle. Você tenta aparecer no comando, mas por dentro está apenas tentando compensar algo que não pode ser desfeito. A culpa é perigosa porque faz a mente revisitar a mesma cena milhares de vezes. Como se pensar mais pudesse mudar o que já aconteceu. Não muda. O que muda é a forma como você lida com a consequência. E isso exige honestidade. Exige parar de mentir para si mesmo. Exige aceitar que nem toda escolha pode ser limpa. Às vezes o melhor que você consegue é fazer o menos destrutivo possível. Isso não resolve tudo, mas impede que você transforme o erro em prisão perpétua. A vida cobra, sim. Mas ela também continua. E você precisa continuar com ela. Há uma diferença entre estar vivo e realmente seguir em frente. Muita gente sobrevive, mas permanece presa ao que perdeu. O corpo continua andando, mas a mente fica parada no mesmo ponto. Eu conheço bem esse lugar. É fácil transformar uma perda em identidade. É fácil começar a dizer para si mesmo que nada mais fará sentido. Mas isso é uma armadilha. A dor pode explicar parte da sua história, mas não pode escrever o resto dela. Se você permite, ela vira a lente através da qual você olha tudo. E quando isso acontece, até o que é bom perde cor. O mais difícil não é suportar a queda. É aceitar que depois dela, você ainda tem responsabilidade sobre a própria vida. O passado pode ter te quebrado, mas não tem o direito de dirigir o que vem depois. Essa escolha ainda é sua. O silêncio pode ser uma defesa, mas também pode ser um cárcere. Eu passei tempo demais guardando coisas que não sabia dizer. E há uma consequência nisso. Quanto mais você cala, mais o mundo começa a ler você errado. As pessoas interpretam sua distância como desinteresse. Interpretam sua calma como indiferença.
interpretam sua reserva como arrogância. Mas, por dentro, às vezes tudo o que existe é cansaço. Nem sempre você se fecha porque não sente. Às vezes você se fecha porque sente demais e não sabe como carregar isso sem desabar. Só que existe um ponto em que o silêncio deixa de ser proteção e se torna isolamento. E ninguém cresce de verdade isolado para sempre. Em algum momento, é preciso escolher uma forma de voltar para a vida. Mesmo que aos poucos, mesmo que ainda doa, mesmo que não haja garantia de conforto. Eu vi o que o orgulho faz com as pessoas. Ele as convence de que pedir ajuda é fraqueza. Convence de que admitir um erro é humilhação. Convence de que manter a imagem é mais importante do que resolver o problema. O orgulho, quando não controlado, é uma forma lenta de autodestruição. Ele protege o ego, enquanto destrói as relações. E o mais irônico é que quase ninguém percebe isso a tempo. Prefere-se parecer forte do que ser verdadeiro. Mas a verdade é que ninguém atravessa a vida sozinho sem pagar caro por isso. Em algum momento você vai precisar reconhecer limite. Vai precisar ouvir. Vai precisar ceder. Vai precisar aprender. Quem não aceita isso fica preso na própria rigidez. Eu aprendi que humildade não reduz valor. Ela aumenta a capacidade de continuar. Nem toda perda é uma derrota. Algumas perdas são o ponto exato em que a ilusão termina e a maturidade começa. Quando algo vai embora, você descobre o que ainda existe em você sem aquilo. Descobre se sua identidade era sólida ou apenas dependia de circunstâncias favoráveis. Isso vale para pessoas, oportunidades, fases da vida e até versões suas que já não servem mais. Perder nem sempre significa fracassar. Às vezes significa ser forçado a enxergar o que estava escondido. A dor da perda é real, mas ela também revela prioridades. Mostra o que era essencial e o que era apenas ruído. Se você prestar atenção, cada perda séria traz uma pergunta silenciosa. Agora que isso acabou, quem você vai ser? Essa é uma pergunta dura. Mas é nela que muita vida verdadeira começa. Existe uma espécie de coragem que quase ninguém valoriza. A coragem de continuar comum, quando tudo dentro de você queria desaparecer. Nem toda luta termina em espetáculo. Às vezes a vitória é simplesmente levantar, cumprir o que precisa ser feito e não deixar a tristeza transformar você em alguém irreconhecível. Isso é mais difícil do que parece. Porque a dor gosta de convencer a pessoa de que ela deve desistir da própria humanidade. Mas eu nunca aceitei isso como destino final. Mesmo em dias pesados, o dever continuava ali. E o dever, quando é assumido com consciência, pode impedir que você se perca de si mesmo. Não é sobre virar pedra. É sobre não deixar a tempestade decidir quem você será. A tempestade passa. O que você faz durante ela define muito do que permanece depois. O que mantém alguém de pé não é só talento. Talento impressiona. Disciplina sustenta. Há pessoas com grande potencial que passam a vida inteira sem construir nada porque dependem de inspiração. A vida real não funciona assim. Ela exige repetição. Exige constância. Exige trabalho silencioso quando ninguém está olhando. Eu respeito mais quem continua do que quem só brilha por um instante. Porque consistência revela caráter. Revela intenção. Revela se a pessoa está apenas querendo ser admirada ou se realmente quer se tornar algo maior. No fundo, quase tudo que vale a pena na vida é construído em dias comuns. E isso exige paciência. Exige resistência ao desejo de resultados imediatos.
É assim que a maturidade nasce. Fazendo o que precisa ser feito mesmo quando o entusiasmo já foi embora. A culpa de não ter protegido alguém pode acompanhar você por anos. Ela não grita, ela corrói. Ela aparece quando você se lembra de uma conversa que devia ter tido, de um gesto que devia ter feito, de uma presença que devia ter sustentado. O problema é que a mente adora transformar tudo em sentença definitiva. Se eu falhei uma vez, então sou um fracasso. Não é verdade. Você errou, você falhou, você perdeu. Isso não resume toda a sua existência. O que resume você é o que faz depois. Se a culpa virar aprendizado, ela ainda tem utilidade. Se virar identidade, ela destrói. E talvez esse seja um dos maiores desafios humanos. Continuar sendo alguém capaz de amar, mesmo depois de perceber o quanto pode falhar. Isso não é fraqueza, é responsabilidade emocional. É o esforço de não repetir a mesma cegueira. Nem sempre a pessoa mais forte é a mais dura. Às vezes, é justamente o contrário. A pessoa forte é aquela que ainda consegue ver beleza sem exigir perfeição. Que ainda consegue respeitar o tempo dos outros. Que ainda consegue agir com firmeza, sem perder a sensibilidade. Eu aprendi que dureza demais costuma esconder medo. Medo de sofrer. Medo de perder. Medo de se apegar. Mas viver assim reduz tudo. Reduz as pessoas. Reduz o sentido. Reduz a capacidade de construir algo verdadeiro. A força madura não precisa esmasgar ninguém para provar que existe. Ela sustenta, orienta e suporta. Não por fraqueza, mas por domínio sobre si mesma. E isso é raro, porque dominar o próprio impulso é muito mais difícil do que dominar o ambiente ao redor. Muita gente quer paz, mas não está disposta a mudar a própria postura. Quer menos caos, mas alimenta conflitos inúteis. Quer relações saudáveis, mas insiste em orgulho, mentira e cobrança excessiva. Quer reconhecimento, mas não sustenta o esforço que isso exige. Eu vi esse padrão muitas vezes. E ele se repete, porque é confortável culpar o mundo. Muito mais fácil dizer que tudo está errado do lado de fora do que admitir o que precisa ser corrigido dentro de si. Mas nenhuma mudança verdadeira começa sem essa coragem. Você não precisa controlar tudo. Precisa, primeiro, parar de contribuir para o que te destrói. Esse é um começo muito mais honesto. E, muitas vezes, mais transformador do que qualquer discurso bonito. A vida ensina que presença não é apenas estar perto. Presença é assumir responsabilidade afetiva. É notar o outro. É perceber quando alguém está cansado sem pedir explicação. É entender que nem toda dor é verbalizada. Muitas vezes as pessoas ao seu redor não precisam de grandes soluções. Precisam de constância. Precisam de alguém que não desapareça no primeiro sinal de dificuldade. Isso vale para família, amizade, amor e trabalho. A maioria das relações não quebra por falta de sentimento. Quebra por ausência de presença real. E presença real exige atenção, paciência e coragem de sustentar o vínculo, sem transformar tudo em cobrança. Isso, para mim, sempre foi uma forma silenciosa de respeito. Porque estar de verdade é uma das maneiras mais raras de amar. Há coisas na vida que não podem ser desfeitas. Você pode lamentar, refletir, pedir desculpas, tentar reparar. Tudo isso importa. Mas o tempo não volta. Por isso, maturidade também é aceitar irreversibilidade. Não para se entregar ao peso dela, mas para parar de desperdiçar energia com o que já se fixou no passado. O passado ensina, mas não governa. Ele deixa marcas, não decretos. E quando você entende isso,
Começa a viver com mais responsabilidade no presente. Cada escolha vira um investimento de caráter. Cada gesto vira consequência futura. Cada omissão também. A vida fica mais séria quando você percebe que quase tudo deixa rastro. É nessa consciência que nasce uma forma mais profunda de respeito por si mesmo. Se eu pudesse deixar uma última lição, seria esta: não confunda dor com derrota. Não confunda silêncio com vazio. Não confunda silêncio com vazio. Não confunda força com frieza. E não confunda seguir em frente com esquecer. Você pode carregar perdas profundas e ainda assim continuar sendo alguém íntegro. Pode viver com cicatrizes e ainda assim preservar a dignidade. Pode estar cansado e ainda assim permanecer responsável. O que a vida tira de você, você nem sempre pode ser recuperado. Mas o que você faz com isso, ainda define quem você vai se tornar. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, mas também a mais libertadora. Porque no fim, a sua história não termina naquilo que faltou. Ela continua naquilo que você decide construir depois.